Oi, pessoal. Então, hoje a gente começa a nossa viagem pela ciência de dados. A aula de hoje a gente fala muito de definições e do que abrange a ciência de dados, o que um cientista de dados faz. Então, uma visão geral do que a gente vai ver durante o curso e uma visão geral do que é a profissão, o dia a dia de um cientista de dados. A área de ciência de dados é uma área desafiadora, né? Vocês vão ver que tem várias coisas que se espera que um cientista de dados saiba. Então não é nada simples, muitas dessas coisas são coisas difíceis, mas é também uma área muito interessante, muito rica, onde você está sempre trabalhando com problemas interessantes, interagindo com pessoas diversas, pessoas interessantes, pessoas com outros pontos de vista. Então, eu acho que é uma área excepcional para quem escolhe seguir por esse caminho. Então, eu espero que vocês gostem, espero que o curso inteiro seja uma experiência bacana e enriquecedora para todos. E eu espero que a gente consiga passar essa parte super interessante, super empolgante da área de ciência de dados. Espero que vocês gostem da área tanto quanto eu e os outros professores que estão dando a disciplina gostam. Bom, a primeira coisa, obviamente, todo mundo sabe, a gente vive no mundo de dados, né? A gente interage com dados todos os momentos da nossa vida. A gente gera e consome dados nas aplicações que a gente usa no celular, nas navegações que a gente faz na web, quando a gente interage com bancos, quando a gente assiste Netflix, quando a gente está assistindo a Fórmula 1 na televisão e os carros de Fórmula 1 estão gerando um monte de dados para serem analisados. Então a gente vive nesse mundo onde uma quantidade muito grande de dados é gerada e consumida a todo momento. E chega a um ponto que a gente está cada vez mais dependente desses dados, né? Às vezes até dependente demais. Às vezes a gente não consegue nem se distanciar desses dispositivos que estão trazendo esses dados para a gente, que estão intermediando a geração de dados que a gente está promovendo a cada instante. Aí uma definição simples do que é ciência de dados nesse mundo de dados, ciência de dados é simplesmente ciência aplicada a esses dados que a gente está gerando e consumindo a todo momento, né? E se você pensa o que é ciência, ciência é gerar conhecimento a partir de evidências do mundo real. Mas evidências você pode interpretar como dados, né? Dados são evidências. Então, ciência de dados nada mais é do que basicamente o processo natural da ciência, que é gerar conhecimento a partir das evidências ou dos dados. Mas aí você pode falar, então não tem nada de novo, né? Ciência sempre foi ciência de dados, né? Você pode até ver grandes exemplos, como por exemplo o Kepler, que lá no início do século XVII descobriu as regras de movimentação, né, dos planetas. Bom, ele só foi capaz de fazer aquilo porque ele se baseou em uma quantidade vasta de dados que foram coletadas pelo Tycho durante muitos e muitos anos, né? Então, desde o início, né, você vê outras descobertas da ciência, também você sempre tem essa fase de coleta de evidências ou coleta de dados, né? Então, basicamente é a mesma coisa, só que o que mudou agora? Por que agora virou esse boom todo de ciência de dados? Por que todo mundo está falando nisso? Porque agora os desafios mudam um pouco, né? Primeiro, ou mudam bastante, né? Primeiro, a quantidade de dados sendo gerados é gigante, né? É imensa. Então a gente precisa de técnicas especiais para tratar isso. E essas técnicas geram novas disciplinas, geram novos métodos, novas coisas que precisam ser estudadas. E a outra coisa também muito diferente agora é a dependência, né, que a gente tem desses dados e dessas análises. Então a gente precisa ser capaz de coletar dados numa velocidade muito grande e ser capaz de gerar conhecimento, gerar análises, gerar informação a partir desses dados também numa velocidade muito grande, porque a sociedade moderna depende disso. Aí uma forma de evidenciar essa diferença, né, dos séculos passados, né, a ciência tradicional, para o que a gente tem hoje em Data Science, né, só imaginar ou ver, né, como que eram os mapas antigamente, eram meros desenhos, né, bem precisos, tentando dar uma ideia de como que é a geografia de uma região. Hoje em dia a gente tem dados muito detalhados
por exemplo, imagens de satélites com resolução muito alta, informando o que está na superfície terrestre, tendo sensores também para analisar como está a atmosfera, qual é a cobertura, se é a cobertura vegetal ou outro tipo de cobertura na Terra. Então a gente tem detalhes muito grandes, uma quantidade muito grande de dados sobre a nossa geografia e sobre o que está no nosso planeta. Outra diferença também, né, antes de computadores, a forma como a gente fazia a análise de dados ou essas descobertas baseadas em evidências, em geral era um processo muito caro, que demandava processos manuais e demandava que cientistas fossem para as regiões que eles precisassem pesquisar para obter esses dados. E, em geral, só os governos, né, conseguiam financiar esse tipo de pesquisa, era uma coisa muito cara. Quando os computadores começaram a aparecer, esse cenário mudou um pouco, porque ficou mais fácil armazenar e analisar dados. Então a gente começou a ter a transformar essa análise de dados como disciplinas, né, áreas novas da ciência, e isso começou a tornar esse tipo de análise mais acessível, mas ainda era coisa de grandes empresas, né? Pessoas especializadas com ferramentas e técnicas especializadas para fazer isso. E mais recentemente, nas últimas décadas, a gente vê toda essa revolução, né, da gente gerando mais dados, as ferramentas, né, os computadores e as ferramentas para a gente analisar esses dados, armazenar esses dados, estão ficando cada vez mais baratos, e com isso a gente vê uma demanda comercial muito grande para esse tipo de análise, esse tipo de gerenciamento de dados, e a gente tem, por outro lado, isso que eu acabei de falar, a economia, a nossa sociedade, a nossa ciência, hoje em dia estão muito dependentes de dados, então a gente tem todo esse ciclo de coisas influenciando para que essa área fique cada vez mais importante na sociedade. E aí hoje a gente se encontra nesse cenário de que a gente tem uma quantidade gigante de dados para analisar, para entender e para gerar informação útil e conhecimento a partir desses dados. E aí uma coisa relacionada, né, que sempre anda muito junto com ciência de dados, é o conceito de Big Data, né? Tentar processar, tentar analisar essa grande quantidade de informação da melhor forma possível. E a consequência disso, né, que hoje a gente tem uma economia que é muito dependente dessa grande quantidade de dados, e essa matéria da Economist é bem interessante, que mostra que hoje em dia, né, o novo petróleo são os dados, né? A sociedade percebeu que dados têm um valor tão grande que hoje em dia as maiores empresas do mundo são empresas que trabalham com dados ou lidam ou produzem elementos que se encaixam nesse quebra-cabeça, né? Geram mais dados ou facilitam o consumo de dados. Então, se você olha para as principais empresas, as empresas mais valorizadas do mundo, você vê que essas empresas de tecnologia, sobretudo relacionadas com dados, são hoje mais relevantes do que empresas que tradicionalmente, nas últimas décadas, eram as mais relevantes, que eram empresas de petróleo, comércio, esse tipo de coisa, né? Hoje em dia, as empresas de tecnologia têm esse papel e esse destaque no mundo, né? E veja que esses dados estão desatualizados. Se eu pegar os dados de hoje, de 2020, essa distância é ainda maior, né? Porque teve uma valorização muito grande das empresas de tecnologia, então essa distância está ainda maior. Então, nesse contexto todo, a área de ciência de dados é a área que precisa gerar informação a partir dessa grande quantidade de dados que a gente está gerando, né? É o que intermedia as necessidades da sociedade e essa grande quantidade de dados que a gente está gerando. Então, a ciência de dados é uma área bem complexa, né? Então, algumas definições, em geral, mostram essa complexidade. Então, algumas definições que eu gosto, né? Por exemplo, a primeira destaca que é um campo interdisciplinar que usa métodos científicos para extrair conhecimentos e insights de dados em vários formatos. Outra definição que eu gosto é um conceito que unifica estatística, análise de dados e diversos métodos relacionados
para também entender e analisar fenômenos do mundo real com esses dados. E eu gosto de destacar que dessas duas definições que eu acabei de mencionar, todas elas dão uma ideia muito forte da importância da interdisciplinaridade na ciência de dados, na importância de saber lidar com dados em diversos formatos, que em geral a gente tem essa diversidade muito grande nos dados que a gente precisa analisar, e também essa coisa de que ciência de dados não é uma área fechadinha, é na verdade um relacionamento de diversas áreas diferentes, né? Então a gente que trabalha com ciência de dados precisa conseguir navegar bem ou entender bem métodos diferentes, vantagens e desvantagens de métodos de áreas diferentes. Então, no dia a dia de um cientista de dados, a gente precisa lidar com toda essa diversidade. Então, por exemplo, em questão de interdisciplinaridade, em geral, numa equipe de ciência de dados, você vai ter pessoas de áreas diferentes, não só pessoas de ciência da computação, também pessoas da matemática, da economia, física, sociologia, biologia, ciências sociais. Então, você precisa ter essa diversidade. A diversidade também se encontra nos dados que a gente precisa usar no dia a dia, né? Então, frequentemente a gente está usando dados que vêm de bancos de dados relacionais, né, de uma empresa, no data warehouse de uma empresa, mas a gente está misturando isso com textos, de repente comentário ou reviews de clientes, com dados de grafos, redes sociais e coisas assim, dados de sensores, dados geográficos. Então, no dia a dia de um cientista de dados, a gente precisa lidar com uma variedade muito grande de dados, precisa saber navegar nessa diversidade. E também diversidade em termos de métodos que a gente precisa aplicar. Então, métodos que vêm de machine learning, de processamento de linguagem natural, de otimização, de processamento distribuído, de redes complexas, de visualização de dados. Então, frequentemente, numa mesma tarefa, né, num mesmo projeto de ciência de dados, a gente precisa misturar esse monte de coisa. Então, voltando para aquelas definições e para as coisas que eu gosto de destacar, o que a gente pode perceber é que o que está por trás, né, da ciência de dados, o que é novo e importante na área de ciência de dados, é exatamente essa diversidade. Um bom cientista de dados precisa se sentir confortável lidando com a diversidade da área e precisa se sentir confortável falando com pessoas que têm conhecimentos diversos, precisa lidar com dados em formatos diversos e métodos usando técnicas diversas. Então, a grande palavra, o que diferencia para mim a ciência de dados é exatamente essa diversidade. E aí eu considero que, né, muita gente fala, ciência de dados é a mesma coisa que estatística, ou é a mesma coisa que data mining, ou é a mesma coisa que business intelligence. Bom, eu não argumento, se a pessoa quer chamar de outra coisa, eu não vejo problema nisso. Mas eu enxergo claramente que a área de ciência de dados é uma área mais diversa do que essas áreas. Quando eu falo, eu preciso de um cientista de dados na equipe, eu entendo que esse cientista de dados é diferente de uma pessoa especializada em estatística, uma pessoa especializada em data mining, uma pessoa especializada em business intelligence. Então, eu acho que é uma área diferente e complementa e, na verdade, abraça todas essas áreas relacionadas. Especificamente com a área de estatística, né, que também várias pessoas defendem que, na verdade, ciência de dados é a mesma coisa que estatística. Alguns autores, e eu concordo muito com isso, destacam algumas diferenças da ciência de dados, né? A ciência de dados, por estar relacionada com essa complexidade atual, dessa vasta quantidade de dados, ela frequentemente precisa desviar um pouco ou bastante dos métodos tradicionais da área de estatística. E sobretudo numa área muito importante para a estatística, que é a área de inferência. A inferência na estatística é o que diz o quanto que você tem certeza dos resultados que você está mostrando. O tanto que você tem certeza que esse resultado que o seu modelo resultou é um resultado relevante e não é meramente um efeito
da sua amostragem, um efeito da aleatoriedade do seu processo de amostragem. Então, na estatística, esse processo de inferência é muito importante e é essencial nos métodos. Na ciência de dados, isso também é extremamente importante, mas frequentemente a gente precisa lidar com problemas que são muito vastos, a quantidade de dados é muito grande para você conseguir fazer a inferência adequada, ou a imprecisão dos dados é muito grande, ou você precisa misturar muitos métodos diferentes, não só métodos estatísticos, mas trazer coisas de redes complexas, de machine learning. Então, frequentemente na ciência de dados, a gente precisa substituir a inferência tradicional por outras formas de avaliar a qualidade dos nossos resultados. Então essa, para mim, é uma diferença muito importante entre as duas áreas. E se fala muito, né, e é óbvio, que um cientista de dados precisa ter diversas habilidades, né? Então precisa integrar bem o conhecimento mais algoritmo, né, que aqui está como as habilidades de hacker, né, com o conhecimento matemático, estatístico e com também o conhecimento da área, né? Mas vejam que nem sempre esses conhecimentos precisam estar numa pessoa só, né? O importante é que esses conhecimentos estejam na equipe que vai lidar com o problema de ciência de dados, né? Então, às vezes, se a equipe é uma pessoa só, é importante que essa pessoa se aprofunde nesses conhecimentos e tenham domínio dessas áreas todas. Mas, frequentemente, numa equipe, é interessante que, de repente, nem todo mundo tenha todos os conhecimentos, mas que trabalhem bem em conjunto e consigam lidar bem com essas coisas. Tem até o conceito de que o cientista de dados, na verdade, existem tantos requisitos do que ele precisa saber, que ele, na verdade, é um unicórnio que não existe, né? Então, eu acho mais importante a gente entender que, na verdade, um cientista de dados é uma pessoa que precisa navegar bem nessas áreas. Não necessariamente ele vai ser especialista em tudo. E o que é mais importante ainda é perceber que numa equipe de ciência de dados você precisa ter pessoas que entendam dessas áreas todas, né? Então, pensar mais numa equipe e nos indivíduos que conseguem navegar bem e comunicar bem com pessoas com conhecimentos diferentes, conhecimentos complementares. E veja que até agora a gente está discutindo ciência de dados e o que está em volta da ciência de dados, mas como se a gente estivesse enxergando a ciência de dados por cima. Mas veja que se a gente olhar para o lado da ciência de dados, a gente vê que também tem questões de ciência de dados em diferentes níveis, né? Então, por exemplo, em questões de hardware, né, que é o que alimenta os dados, por exemplo, de ciência de dados, e é que também o que processa os dados de ciência de dados, a gente tem considerações muito importantes sobre a infraestrutura computacional, se ela vai aguentar todos os dados, os sensores, como que os sensores estão gerando esses dados, qual a confiabilidade desses sensores. A gente tem questões teóricas, certamente, né, quais os modelos estatísticos que a gente vai usar, quanto que o meu modelo de machine learning é confiável e ele vai evitar, por exemplo, overfitting e coisas assim, como que a gente otimiza esses modelos para lidar com uma quantidade grande de dados, como que a gente também gerencia esses dados, né? Como que é a infraestrutura que a gente vai usar para processar esses dados, em geral são infraestruturas de processamento paralelo, e questões mais alto nível também, como que a gente vai visualizar os dados, comunicar os dados para as pessoas ou para as pessoas importantes relacionadas com o problema que a gente está tratando, né? Então vejam que ciência de dados é rica, tanto em áreas que ela cobre, conhecimento que você precisa ter, mas também nos diferentes níveis que a gente precisa tratar no dia a dia. Então, dependendo do problema, a gente também precisa ter pessoas com vasto conhecimento nesses níveis diferentes da ciência de dados também. Bom, é agora que eu espero que a gente tenha uma noção razoável do que é a área, de que tipo de conhecimento um cientista de dados precisa ter. Vamos entrar um pouco na questão de como que é o dia a dia de um cientista de dados e, sobretudo, quais são as fases de um trabalho típico, né, de uma tarefa típica de ciência de dados. Então, vamos falar um pouco de como que é o ciclo de um projeto de ciência de dados. E vamos dar uns exemplos simples para vocês terem uma ideia de como que isso funciona. Bom, essa é uma figura que eu gosto bastante.
de diversos ciclos, né, do ciclo de ciência de dados e como ela envolve diversas etapas diferentes. Então eu vou falar de cada uma dessas etapas, mas é importante mostrar aqui que isso é um ciclo, né, que não tem fim, né? Então isso é bem comum num projeto de ciência de dados. A gente precisa dar mais de uma volta nesse ciclo, né? nesse diagrama. Outra coisa é que frequentemente a gente está indo e voltando entre essas fases, então isso é outra coisa que é comum. Outra coisa que é comum é, às vezes, a gente precisar pular de uma fase para outra. Então, de repente, quando a gente está coletando e analisando os dados, a gente passa, de repente, para a área de construção de modelo, mas na hora de construção do modelo a gente vê que não existe um modelo adequado para o problema que a gente definiu, ou a qualidade dos dados não é suficiente para alimentar o modelo que a gente achava que ia conseguir usar. Então a gente precisa redefinir os nossos objetivos. Então frequentemente a gente está voltando e redefinindo coisas, ou voltando e limpando novamente os dados, porque a gente viu que os dados que a gente tinha não eram adequados. Então essas são coisas típicas num projeto de ciência de dados. Mas vamos tentar imaginar um projetinho simples aqui, né? Digamos que a gente esteja contratado para analisar dados da nossa disciplina de ciência de dados. A gente quer saber que tipo de alunos a gente tem, ou o que faz um aluno ser mais bem sucedido na disciplina, ou tentar prever ou analisar se a disciplina está melhorando ao longo dos anos, né? Se os alunos estão tendo melhores resultados ou não. Então tem diversas coisas que a gente poderia definir como objetivo de uma pesquisa assim, né? Então, dado que a gente define esse objetivo, o próximo passo que a gente tem que fazer é definir quais são os dados que a gente vai precisar analisar. E isso está relacionado com os objetivos, né? Então, dependendo do objetivo, a gente pode querer dados sobre os alunos, né? Qual a idade, qual o sexo, qual o coeficiente de rendimento deles, ou diversas outras informações contextuais dos alunos. A gente pode querer dados sobre as turmas, né? Quais os professores que ensinaram, quais semestres, qual a média que essas turmas tiveram nos semestres anteriores, né? Que são dados históricos. A gente pode querer dados históricos também dos alunos em períodos anteriores. Então, os dados que a gente vai obter vão depender, obviamente, muito dos objetivos que a gente definiu. Mas percebo que essa fase de obtenção e tratamento dos dados é uma fase extremamente importante para o ciclo inteiro de ciência de dados. Então, tudo que a gente vai fazer depois dessa fase depende muito de quão boa foi a fase de obtenção e tratamento de dados que a gente fez. E, em geral, essa fase é extremamente desafiadora, porque, em geral, os dados são sujos, a gente precisa limpar os dados, a gente precisa integrar dados que vêm de fontes diferentes. Então, frequentemente, um cientista de dados passa muito tempo nessa fase e precisa revisitar essa fase com uma certa frequência. Então, uma quantidade muito grande de cientistas de dados reporta que essa fase é a fase que eles gastam uma quantidade desproporcional de tempo. Mas digamos que a gente conseguiu ter os nossos dados bem organizados e uma qualidade suficiente para a gente avançar no nosso ciclo. Agora a gente começa a pensar em modelar. Como que a gente vai representar os nossos problemas? O que a gente vai usar para modelar o nosso mundo real? Então, no caso da disciplina, quais exemplos a gente poderia pensar em como analisar e como representar essa disciplina? Aí tem várias formas da gente ver isso, né? A gente pode ir por um caminho mais exploratório, se a gente não tem muito conhecimento sobre o domínio, e é isso que a gente vai fazer com frequência. Então a gente vai tentar modelar o nosso problema usando, por exemplo, gráficos para tentar entender como que é a evolução da disciplina ao longo do tempo, para tentar entender como que é a composição
em termos de alunos nas disciplinas diferentes. A gente pode usar uma abordagem mais descritiva, aí usar estatística para descrever quais são os padrões, quais são as médias dos alunos ao longo do tempo, quais são as médias das turmas ao longo do tempo, gerar também gráficos a partir disso para entender. A gente pode ter uma abordagem mais preditiva, né? A gente pode obter dados históricos das disciplinas e dos alunos para tentar prever o que a gente vai ter no futuro. E tem outros tipos de abordagens também, né? Pode ser uma abordagem de inferência casual, uma coisa prescriptiva, né? Tentar gerar informação sobre o que se deve fazer para melhorar essa situação. Então tem várias formas de encarar o problema e diversos modelos associados a cada uma dessas abordagens. Ao longo do curso a gente vai ver diversos desses modelos. Aí a fase seguinte, depois que a gente construiu o modelo, rodou nossas análises e teve algum resultado, a gente precisa avaliar esses resultados. E aí essa avaliação também depende do tipo de tarefa que a gente fez, né? Se, por exemplo, na parte da modelagem a gente não conseguiu construir modelos mais elaborados, modelos matemáticos ou modelos de machine learning mais elaborados, e a gente ficou mais na parte da análise exploratória e da análise iterativa, frequentemente a forma de avaliar que a gente vai fazer é pedir para pessoas avaliarem, tentarem entender o que a gente fez, apresentar metodologia e pedir para que pessoas avaliem isso, né? No caso da academia, o que a gente faz é, de repente, publicar um artigo, né, ou submeter um artigo para uma conferência ou para uma revista que vai ser avaliada por pares, né? Ou numa companhia, a gente vai pedir que outras pessoas deem opinião, vejam se aquilo faz sentido ou não, né? Porque se a gente não chegou a construir modelos com um suporte mais matemático, não tem como a gente ir além disso. Mas o ideal é que a gente consiga gerar resultados e modelos que a gente consiga gerar medidas de relevância estatística ou do desempenho do nosso modelo, né? Como qualidade do modelo, quanto que a gente consegue acertar, qual a relação de falsos positivos para falsos negativos e esse tipo de coisa. Essa fase é extremamente importante no ciclo de ciência de dados, mas frequentemente ela é uma fase negligenciada. Então, frequentemente vejo artigos e análises que não usam mecanismos adequados para fazer essa avaliação e isso invalida completamente um resultado. Então, frequentemente eu vejo artigos que são rejeitados porque os autores não usaram as ferramentas adequadas para fazer a análise da qualidade dos resultados que eles obtiveram. Mas, obviamente, isso também é uma fase bem difícil, né? Sobretudo quando você precisa incluir modelos diferentes, de áreas diferentes, e sua pergunta é muito complexa para você conseguir responder com um modelo só. Então, essa análise da qualidade, em geral, é muito difícil. Mas também não é porque é difícil que a gente vai dar menos ênfase a isso. Pelo contrário, quanto mais difícil, mais ênfase e mais importância a gente tem que dar para essa fase. Depois que a gente faz isso, tem certeza, né, ou tem uma certa segurança de que o nosso modelo reflete o mundo real, ele dá respostas importantes, a gente tem que achar uma forma de representar os nossos resultados, né, como que a gente vai comunicar isso, né, seja para os nossos gerentes, nossos chefes, ou seja para a população em geral, ou seja para a comunidade científica. E frequentemente, nem sempre, né, mas frequentemente também a gente vai implantar esse modelo em algum lugar. Então, se você fez um modelo para, por exemplo, detectar fraude em cartão de crédito ou para detectar possíveis casos de epidemias numa determinada região, então você vai querer que esse modelo esteja rodando constantemente em algum lugar para que essas coisas sejam detectadas no momento certo, né? Então, frequentemente, a gente vai ter essa etapa também da
implantação do modelo. E sempre a gente precisa ficar monitorando esse modelo para ver se ele continua adequado ao longo do tempo ou se ele pode ser melhorado com novos dados ou novas técnicas. Bom, então é isso. Basicamente esse é o ciclo, essas são as coisas que estão envolvidas num projeto de ciência de dados, o que vocês vão ter que passar ao longo da disciplina para fazer o trabalho prático, né? Mas é importante vocês sempre terem a noção também das limitações dessas fases, desses modelos, dessas nossas abordagens. A gente precisa entender que um modelo é sempre uma simplificação da realidade. Isso, por definição, todo modelo ele é uma simplificação da realidade. Se a gente fosse tratar com a realidade completa, primeiro, isso seria impossível, e segundo, porque isso seria uma realidade total. Então, você não conseguiria concluir nada, as coisas são o que são. A gente faz modelos exatamente para simplificar a realidade, para a gente encontrar tendências. E é essa simplificação que faz com que a gente consiga encontrar essas tendências. Mas a gente tem que ter essa consciência de que essa simplificação é uma simplificação. E a gente tem que direcionar essas simplificações de forma com que elas não comprometam as conclusões que a gente está obtendo a partir do modelo. Então, sempre vai simplificar? Sim, sempre vai simplificar. Mas o que a gente tem que evitar é simplificações em áreas cruciais que podem invalidar todo o nosso modelo. Então, tem que ser uma simplificação controlada. Outra coisa super importante é que os modelos são basicamente o que eles comem, né? Então, se os modelos comem lixo, eles vão produzir lixo. Então, a importância da gente ter dados bem tratados e dados confiáveis nas nossas análises. E outra coisa, também relacionada com a primeira, que é a da simplificação, os modelos só vão perceber ou só vão enxergar as coisas que eles estão preparados para enxergar. Então, sempre tomar muito atribuir a um modelo uma coisa que ele, na verdade, não consegue ver. Então, a gente tem que entender bem os modelos que a gente está usando, o que eles conseguem e o que eles não conseguem fazer. Aí, agora, focando um pouco mais na profissão do cientista de dados, né? Obviamente, vários de vocês já viram que é uma área com altíssima demanda, né? Os salários, em geral, de um cientista de dados também são bem altos. E a demanda por profissionais que lidem bem com esse tipo de coisa que a gente está conversando aqui é enorme. Essa matéria da Business Insider eu gosto bastante, que ela traça basicamente o tipo de habilidade que um cientista de dados precisa ter, né? E eu coloquei aqui essas habilidades na ordem como eles na ordem que eles descrevem na matéria. E dá para ver aqui que a primeira coisa que eles falam é SQL, que é coisas de banco de dados tradicional. Então e não necessariamente precisa que seja relacionado com saber SQL, mas perceber que saber tratar bem os dados, a qualidade dos dados e a eficiência dos dados é uma coisa muito importante. Depois vem ferramentas para que você consiga trabalhar esses dados, né? Então, frequentemente a gente usa Python e R, né, sobretudo na academia e na ciência, mas na indústria se usa ferramentas mais como Tableau, Business Intelligence, o Power BI da Microsoft, né? Então tem diversas ferramentas que são importantes para isso. Entender modelagem, entender bastante estatística, modelos de machine learning também, isso é extremamente importante. Saber comunicar bem as conclusões que você chegou. E também entender como tratar dados numa escala muito grande, né, como coisas relacionadas com Big Data, Hadoop, etc., que a gente também vai ver nessa disciplina. Então tem diversas habilidades que um cientista de dados precisa ter. Mas eu acho muito legal que a matéria ela destaca que essas habilidades são importantes, mas o mais importante é um cientista de dados ter uma intuição e uma compreensão
de tudo que está por trás daquilo que ele está analisando. Então é uma coisa que a gente adquire com a experiência, é uma coisa que não basta só saber programar bem, não basta só saber muita coisa de machine learning, mas saber fazer essa associação entre onde você precisa chegar, quais perguntas que você precisa responder e quais os processos que você precisa passar para responder aquilo. E entender que nem todo modelo vai ser adequado para responder aquela questão. E sempre estar se questionando, isso que eu estou fazendo agora, ele é a maneira mais adequada para responder esse tipo de coisa? Então, a gente vê frequentemente pessoas, sobretudo pessoas que estão começando na área de ciência de dados, fazendo considerações no começo das análises que, na verdade, invalidam completamente as análises que ela está fazendo. Ou usando dados, né, ou variáveis que não são adequadas para o modelo e para a conclusão que ela está atingindo. Então, esse tipo de, digamos, experiência ou insight é muito importante. Então, é muito importante que vocês desenvolvam esse tipo de coisa. E isso é uma coisa que é muito difícil para a gente, como professor, ensinar. É uma coisa que vocês precisam sempre se questionar. Sempre, eu estou fazendo a modelagem correta? A pergunta que o modelo que eu estou fazendo responde realmente a pergunta que eu fiz? Então, essas são coisas que vocês precisam dar uma importância, às vezes até maior do que meras questões técnicas. E a outra coisa que a gente precisa perceber também é que existe, né, ao longo dos anos, a gente vai vendo também uma divisão maior das tarefas, né, ou do entorno de um cientista de dados. Né? Então, vejo que muitas coisas de um cientista de dados, na verdade, de repente, deveria ser uma tarefa dedicada para um engenheiro de dados, né? Ou um engenheiro de software. Né? Então veja que tem todas as interseções, mas que nem sempre é interessante que um cientista de dados saiba tudo. É importante que a gente tenha uma equipe completa para essas coisas também. E aí nas próximas aulas, né, a gente vai complementar todas essas coisas que a gente viu aqui. Né? Então todas essas coisas do ciclo da ciência de dados, todas essas coisas da modelagem relacionada, a gente vai ver ao longo das próximas aulas. Então a gente vai tentar passar para vocês coisas de como que a gente faz para entender dados, modelos estatísticos, coisas de visualização de dados, como que a gente obtém e processa esses dados de forma eficiente, como que a gente modela, né, os nossos problemas, como que a gente analisa usando modelos mais diferentes também. Então tem diversas coisas que a gente vai ver ao longo do curso e que estão todas relacionadas com o que a gente viu, né, nessa aula. Então espero que vocês estejam empolgados para o restante da disciplina, empolgados com as coisas que a gente vai aprender e que vocês vão ver na prática e ter a oportunidade de também praticar no trabalho da disciplina. Então é isso.